é Naira Dutra Lemos, eu sou assistente social da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, e nós vamos apresentar aqui a continuidade de um caso que publicamos na revista Aptari. Ao final do nosso caso, nós levantamos duas questões que nós vamos tentar desenvolver e responder agora para vocês. A primeira delas era, por onde começaríamos o atendimento daquela nossa paciente? A segunda, qual o impacto de morar sozinho sobre a saúde e qualidade de vida de uma pessoa idosa? Então, vamos lá. As demais consultas que se seguiram à primeira consulta daquela paciente foram todas realizadas já com a presença da enfermagem do serviço social. Por que fizemos isso? Porque nós identificamos algumas dificuldades daquela paciente em administrar o seu dia a dia, as suas atividades básicas, e principalmente porque a nossa equipe buscou conhecer um pouco melhor a relação da paciente com suas sobrinhas, aquelas que moravam em Santa Catarina, considerando a possibilidade de uma aproximação entre elas. A partir da terceira consulta, a nossa paciente começou a relatar momentos de desorientação espacial dentro da sua própria casa, ou seja, no seu ambiente comum, além de episódios de esquecimento sobre as funções dos objetos com os quais ela já convivia, e também relata que deixava alimentos queimando no fogão. Episódios estes que, segundo a própria paciente, estavam se tornando cada vez mais frequentes. Ela relatou ainda uma piora no seu humor, e também episódios de incontinência urinária. A equipe, então, começou a identificar um declínio cognitivo progressivo e um possível quadro de depressão. Embora tivesse sido orientada por várias vezes quanto ao uso das suas medicações, ficou muito evidente para nós a dificuldade que ela tinha em administrá-las e até mesmo em comprá-las ou buscar no posto de saúde. E a partir daqui, então, eu vou relatar para vocês, ponto a ponto, quais foram as nossas intervenções. Nossa primeira intervenção foi no sentido de buscar uma colaboração com os outros serviços do território dela, da região onde ela morava, para que pudéssemos ter esse suporte. Então, nós fizemos contato com os serviços de referência da região próxima à sua residente para um possível acompanhamento, por exemplo, pela estratégia de saúde da família. Também na busca de uma melhor orientação para que ela retirasse na UBS seus medicamentos e insumos como fralda, por exemplo. Em todos os atendimentos que foram feitos por nós na disciplina, a gente reforçou a necessidade de um acompanhamento por uma cuidadora, pelo menos que isso acontecesse num período diurno. E depois de muita insistência e por sua própria sugestão, ela convidou, né, com a nossa intervenção, a sobrinha de Santa Catarina para vir residir com ela. Porém, a vinda dessa sobrinha ficou um pouco dificultada em função da pandemia. E a gente continuou realizando contatos telefônicos com essa pessoa para passar todas as orientações e como é que a gente estava conduzindo o caso. A nossa enfermagem reformulou por diversas vezes a forma de administração dos medicamentos, pensando sempre na melhor forma para que ela pudesse compreender, né, as dosagens e o horário, enfim. Considerando o agravamento do quadro da paciente, essa confusão mental que ela estava fazendo e tudo mais, a sobrinha decidiu vir mesmo naquele período mais difícil da pandemia que nós estamos enfrentando. Logo na sua chegada, a gente agendou ela nos procurou, nós agendamos uma reunião com ela para orientá-la quanto ao desenrolar do caso, quanto ao diagnóstico da tia e quanto aos cuidados e planejamento da atenção dela com a idosa e, principalmente, também ajudando-a a pensar numa possível vinda da irmã quando fosse necessário para auxiliar, o que foi plenamente acordado entre ambas. A paciente conseguiu uma melhora significativa, a gente está conseguindo atender a melhor e ela segue em atendimento no nosso ambulatório. Agora, com a maior segurança da equipe, uma vez que a gente conta com o suporte daquela sobrinha. E o que nós aprendemos com este caso, né? Eu vou relatar para vocês também aquilo que a gente considerou de mais significativo para o nosso atendimento. Primeiro, a busca da equipe em estudar e compreender o contexto de idosos que residem sozinhos. Nós temos já um percentual considerável de idosos que residem sós. A população brasileira, no último censo, foi apontado dentro da população brasileira que 12% dos idosos residem sozinhos, isso é um número considerável, né? Não que residir sozinho seja algo impossível, mas a pessoa tem que ter o mínimo de condições para sobreviver dentro de uma casa sozinha, condições emocionais, físicas, financeiras, enfim.
o que não nos parecia o caso da nossa paciente, especialmente condições clínicas e tudo mais. Nós buscamos nos pautar em vários artigos, e o que mais nos baseou foi uma publicação recente da Academia Nacional de Letras dos Estados Unidos, uma publicação do final de 2020, cujo título é Social Isolation and Loneliness in Older Adults, e essa publicação traz vários estudos que foram realizados em diversos países e aponta alguns fatores decorrentes da solidão em idosos. Primeiro, eles falam da demência, eles colocam que a solidão e o pouco contato com familiares e amigos, e ainda a ausência de outras atividades feitas fora de casa, atividades na comunidade, se mostraram em alguns estudos como um fator de risco de 50% de aumento nas demências, mostrando ainda que isso causa um prejuízo na velocidade de processamento cerebral e na função executiva e visoespacial. Outra coisa que esse estudo aponta é a solidão, colocando que a solidão pode aumentar a incidência de ansiedade e depressão. E ainda que idosos que vivem sozinhos têm uma maior probabilidade de adotar comportamentos menos saudáveis, relacionados a uma alimentação inadequada, a comportamentos de risco dentro da própria casa, como subir escadas, como não usar a iluminação adequada. E, por fim, talvez o mais importante, o mais significativo de todo o nosso atendimento, foi a certeza de que a realização de uma abordagem interdisciplinar, e mais do que isso, uma abordagem interinstitucional, uma vez que nós abraçamos outros parceiros no cuidado a essa paciente, abordagem na qual os profissionais não apenas dividem o cuidado, mas podem compartilhar definitivamente suas intervenções, favorece resultados positivos. Isso vai fazer com que a gente consiga um atendimento coerente com as necessidades dos nossos pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso caso e possam ter a mesma sensação que a gente de ser um caso bastante bem resolvido. Muito obrigada pela atenção.